Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Gideão, a história de Gideão, o juiz mais importante de Israel. Isso segundo o livro de Juízes. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A história de Gideão é contada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6 a 8. Gideão foi um juiz e líder militar de Israel, conhecido por ter sido escolhido por Deus para libertar os israelitas do domínio dos midianitas. Segundo a narrativa bíblica, os israelitas haviam se desviado dos caminhos de Deus e, como resultado, foram entregues nas mãos dos midianitas, um povo nômade que os oprimia e saqueava suas colheitas. Em meio a esta opressão, Gideão foi escolhido por Deus para liderar a libertação de seu povo. E neste vídeo veremos a história completa de Gideão e seu exército de 300 soldados. Vejamos. Gideão foi o quinto juiz de Israel. Ele foi responsável por liderar a libertação dos israelitas da opressão dos midianitas. Sua história está registrada no livro de Juízes. O nome Gideão significa lenhador. Sua história é muito lembrada por ele ter derrotado um grande exército com apenas 300 homens ao seu lado. Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezé, e pertencia à tribo de Manassés. Ele viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticava a adoração ao deus Baal. Durante 7 anos, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos tinham atacado Israel, roubando suas colheitas e seus animais. Deste modo, o povo de Israel acabou ficando cada vez mais pobre e passaram a viver escondidos em montanhas e em cavernas. Sentindo o peso da opressão, os israelitas começaram a clamar ao Senhor, pedindo sua libertação. Deus enviou um profeta para explicar que a opressão era castigo pela idolatria. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos midianitas. O anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel, que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família e pertencer ao clã menos importante de sua tribo. Então o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. O texto bíblico diz: "E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos." A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal, que pertencia a seu pai. Ele também deveria construir um altar ao Senhor, no topo da elevação. Gideão fez tudo isso durante a noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes da cidade. Pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável e por isto deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele deveria ter se defendido quando seu altar foi destruído. Foi por causa desse episódio que Gideão foi chamado de Jerubbaal. O texto bíblico diz: "Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar."
Nesse mesmo período, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando-o para libertar o seu povo. Gideão então convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Azer e Naftali, que somou 32.000 homens. Gideão não tinha experiência na guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã ele viu que isto aconteceu. Na noite seguinte ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez o Senhor deu sinal de sua presença. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isto poderia gerar orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou que mandassem os covardes embora, reduzindo o exército para 10.000 homens. Depois, os descuidados também foram dispensados, restando apenas 300 homens. O texto bíblico diz: E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135.000 midianitas e aliados, mas o Senhor estava com Gideão e os seus 300 homens. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois ele liderou um súbito ataque noturno, que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra: Espada do Senhor e de Gideão. Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão perseguiu e matou seus líderes. Pelo caminho, algumas cidades israelitas não ajudaram Gideão e seus homens cansados. Por isso, quando terminou a batalha, Gideão castigou essas cidades. Finalmente, o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão então se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouros dos despojos da guerra. O texto bíblico diz: Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais, Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal, que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de idolatria para o povo de Israel. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o resto da vida de Gideão, Israel teve paz.
Gideão voltou para casa, se casou com muitas mulheres e teve 70 filhos. Mas depois que morreu, os israelitas voltaram outra vez para a idolatria e se esqueceram de Deus e de tudo que ele fez através de Gideão. E essa foi a história de Gideão, o juiz mais importante de Israel.